Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e um dossiê daqueles, porque ontem um dos assuntos mais comentados das redes sociais e também pelos jornalistas da grande imprensa foram as falas do Lula. O ex-presidiário afirmou que caso vença em 2022, ele vai regulamentar a mídia e a internet. Uma expressão muito bonitinha para esconder o seu real objetivo, que é censura. O Lula vai silenciar vozes, calar pessoas. E, gente, o Lula não parou por aí. Ele falou da Globo, ele falou da Venezuela, ele falou de igreja e pastores, coisas complicadíssimas, eu vou mostrar para vocês, mas óbvio, se a gente só comentasse sobre as notícias de ontem, não seria um dossiê. Nós hoje também vamos fazer uma retrospectiva ao passado, porque eu quero mostrar para vocês a quantidade de vezes que o PT já tentou promover censura e não teve muito êxito, inclusive vai dar para entender, né, o que é que eles pretendem aí caso vençam em 2022 e também vamos falar sobre os novos velhos aliados do Lula. Pessoas que tentam se pintar, né, como a renovação, a terceira via, a solução para o Brasil, mas que no fim são apenas aliados do Molusco. E eu te garanto que tem muita informação, e quero fazer duas considerações, mas primeiro quero te pedir, compartilha esse vídeo. Você sabe que eu não peço para compartilhar o vídeo nisso, eu não peço. Se eu tô te pedindo é porque eu garanto. E as duas recomendações são o seguinte. Primeira delas, se você se considera um cara que não é nem eleitor do Lula, nem eleitor do Bolsonaro, esse vídeo é para você, porque você vai sair daqui com uma visão diferente sobre o cenário da política brasileira. E te garanto, não quero te convencer a votar em Bolsonaro não, mas eu quero te apresentar um pouquinho melhor algumas figuras, principalmente pessoas da terceira via que dizem que não votam nem Lula, nem Bolsonaro. Será verdade? E a segunda consideração é um baita vídeo para você assistir ou pelo celular ou com a câmera em mãos, porque eu também te garanto que vai ter muita matéria que você vai querer bater aí um print para enviar para os seus amigos. E a gente vai começar aqui com a matéria da Veja, que resume bem aí algumas coisas que o Lula falou ontem, depois passo para vocês alguns vídeos e alguns áudios, intitulado o seguinte: Lula diz que vai regular imprensa e internet se for eleito. Livre das condenações da Lava Jato, graças aos erros da investigação, o petista tem sido cada vez mais solto para voltar a ser o velho Lula de sempre. Além de negar a corrupção na Petrobras, agora resgatou um antigo fetiche do autoritarismo petista: controlar a atuação da imprensa livre. Todo dia me perguntam, quando é que você vai fazer uma autocrítica? Tenho que fazer uma autocrítica. Nós não tratamos a reforma da comunicação, nós não tratamos a reforma da comunicação, a regulação da mídia, como deveria ser tratada. Aprovamos um programa para que a gente pudesse regulamentar os meios de comunicação. Eu não sei por que cargas d'água não foi colocado no Congresso esse projeto. Opa! O Lula aqui já deu uma deixa que eles tinham aprovado um projeto do passado. A gente vai falar sobre isso. Quando eu li isso aqui no primeiro momento, eu fiquei, que projeto será esse? Que projeto será esse? E a matéria não para por aí. Tem o terceiro parágrafo que ele fala o seguinte: eu gostaria que a Rede Globo pedisse desculpas para mim. Rede Globo. Parece que o Lula, né, guarda um sentimento ainda de rancor, de vingança dentro de si. A gente também vai comentar sobre isso. Não é brincadeira, sem piada, sem ironia, mas a gente comenta lá na frente. E ele também diz: eu vi como a imprensa na Venezuela destruía o Chávez. E o que foi que o governo venezuelano fez para se livrar desse problema? Eles fecharam jornais, fecharam TVs. E hoje em dia, né, a informação é completamente controlada para garantir que não haverá críticas contra o governo, ou apenas, né, críticas aceitáveis, as críticas que o governo aceita receber. Nós vamos ter que ter um compromisso público de que nós vamos ter que fazer um novo marco regulatório dos meios de comunicação. E espero que os senadores e deputados entendam que isso é necessário para a democracia. Censurar, calar vozes, controlar a informação para a democracia funcionar, isso é muito estranho, né? A gente sabe que o PT não defende democracia. Inclusive discutir com a sociedade uma regulação da internet
para que a internet se transforme numa coisa do bem. É porque hoje as pessoas têm o direito de falar, né? A internet só vai ser do bem quando apenas os amigos do Lula puderem se pronunciar. E aí, um dos primeiros vídeos, o próprio Carlos Bolsonaro trouxe, e aqui eu já quero mostrar para vocês, o Lula discursando, e vejam só o seguinte, bota aqui no próprio Twitter do Carlos, vocês conseguem ver, ó. Novamente, reunindo meia dúzia, desta vez em Natal, no Rio Grande do Norte, o ex-presidiário ameaça mais uma vez a liberdade de expressão do povo. E escutem o que o Lula tem para falar. Então é preciso fazer uma regulamentação. Nós fizemos o processo, você acompanhou, o Franklin Martins coordenou a nossa conferência de comunicação, participaram mais de 3.000 pessoas e nós deixamos para o governo Dilma dar entrada, não sei por que não deram entrada no Congresso Nacional, mas também não vou discutir por que não deram entrada. Quando votar, pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação. Dá uma pausa aqui. Você vê, ele fala no projeto de um tal de Franklin Martins no passado. Tem essa notícia, vocês acham fácil na internet, já buscaram por esse nome, mas você vê que esse plano de controlar a imprensa vem desde antes do governo Dilma. Mas ainda é um pouco bem antes do governo Dilma. Por certeza que vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação desse país, porque vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia e vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia. Vocês percebem, né, que todo governo autoritário adora se esconder atrás da palavra democracia. Adora. Vocês podem ter certeza que definitivamente eu vou censurar, eu vou calar vozes. E não para por aí, não para por aí. Recentemente, o Lula esteve aqui em outro local. Eu não sei aqui onde foi essa entrevista. Parece ser um vídeo de YouTube, então, para não ter problemas com canais, eu vou passar apenas o áudio. E veja só o que o Lula falou. Inclusive, o entrevistador fala, cara, mas isso é censura. Vejam só. Estou ouvindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação desse país. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Não tenha medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Você não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Não. Uma regulamentação que não seja censura. Uma regulamentação que permita que a gente conduza a internet mais por bem do que por mal. E o cara que tem o SBT no Brasil inteiro. O cara que tem a bandeira... É preciso democratizar um pouco isso, repartir isso. Tá? Repartir? Tem um limite. Limite? As pessoas não podem tudo do jeito que podem. Repartir o SBT? A Globo, ele quer desculpa, vai repartir a Globo? Não, agora vai ser a TV do PT. A TV dos meus amigos. Não pode ter no Brasil todo a Globo aqui. O que é que o Lula tá falando? Controlar o quê? O que a gente já existe no Código Penal? Leis que punem calúnia, difamação, perseguição, stalkers, tudo. Se tiver qualquer problema na internet, é só recorrer ao sistema judiciário. Simples assim. Simples demais. Simples demais. O Lula tá falando e repetindo. Ele não faz questão nenhuma, zero, de esconder o que ele planeja. E aí ontem, conforme já estava pesquisando as notícias, eu me deparei com duas coisas que eu achei bem interessante, que foi ver pessoas que 99% do tempo adoram ficar em cima do muro no que diz respeito a uma disputa entre Bolsonaro versus Lula. Pessoas que sempre defendem a necessidade de uma terceira via bonita, cheirosa, perfumada. Nenhum problema. Uma delas é o Flávio Augusto, um empresário bilionário brasileiro, que parece que a ficha caiu, onde ele fala: Lula disse hoje que, se vencer as eleições em 2022, regulará a imprensa e a internet. E completou: não é censura. Finalizou defendendo o falecido ditador Hugo Chávez da Venezuela, que perseguiu e fechou meios de comunicação. Coitado do Brasil. E o outro é o Rafael, do Ideias Radicais, canal grande. É um anarcocapitalista, libertário, como ele se define, uma pessoa também que não é bolsonarista. Eu quero dar play aqui no áudio do Rafael, também não sei se ele permite que passe o vídeo dele, mas o áudio eu sei que não vai ter problema.
E veja só, né? Parece que caiu também a fichinha na cabeça do Rafael quando ele fala sobre o Lula. Esse conhecido que tá dizendo assim que ele vai votar no Lula em defesa da democracia. Pra dizer pra ele assim, cara, eu ia dizer assim, tudo bem você votar no Lula, mas não tá. Mas até dá pra entender que você tá fazendo isso. Só não me diga que é em defesa da democracia e da liberdade, da separação de poderes. Porque a gente sabe que esse é o discurso que vai vir ano que vem, que já tá tendo agora. Eu vou votar no Lula em defesa da democracia, porque a gente tem que se proteger de um golpe do Bolsonaro, porque ele é um autoritário e tudo mais. Mas daí você vai votar num cara que tá abertamente falando que a autocrítica que ele fez nesses últimos 14 anos, que ele não censurou a mídia, que é isso que ele vai fazer, e que nas palavras dele ele vai transformar a internet numa coisa do bem? É sério isso? Sério isso. Sabe, eu entendo a pessoa falar assim, eu estou com medo do Bolsonaro, por isso eu vou votar no Lula. Eu não concordo, mas eu entendo você falar isso. Agora, o que eu tô pedindo nesse vídeo aqui é que quem tá fazendo isso, olhe pra isso e fale, é sério mesmo isso que eu tô fazendo? E aí é claro que muita gente que quer defender o Lula, que quer defender o PT, vai falar assim, mas quando que eles fizeram isso? Quando que o Lula fez isso aí? Porque ficam falando isso aí. Isso aí é medo, isso aí é o pessoal com um chapéu de alumínio aí, querendo dizer que... Sendo que, na verdade, essa pessoa tá dizendo que, então, o partido é mentiroso pra caramba, né? Porque, então, o Lula passou todo esse tempo falando disso, colocaram em todos os planos do governo, mas era uma mentira esse tempo todo. Então, assim, vote no meu candidato Lula em defesa da democracia, porque ele está mentindo pra você sobre uma coisa que ele vai fazer, que ele diz que é pra salvar a democracia. Tipo, é sério que esse é o melhor argumento que você consegue trazer na mesa? Não tem nem pé nem cabeça, mas a gente sabe como é petista, então não é algo de nos surpreender. E aí eu já tava na cabeça que ia pesquisar algumas coisas aí do passado, e eu também fiquei surpreso porque o Rafael de Ideias Radicais, ele trouxe aí algumas informações do passado do PT. De como eles tentaram regulamentar a imprensa. E aí eu quero trazer aqui uma matéria de 2004, uma matéria da Folha de São Paulo. Na época, né, que a Folha de São Paulo tinha interesse realmente em reportar os problemas do Brasil e não ficar se jogando no chão e chorando, né, porque tudo que Bolsonaro faz é um absurdo, blá blá, além de sempre, diariamente, né. E aí a matéria do dia 6 de agosto de 2004, olha só, a gente tá aqui no final de agosto, e falava que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Congresso projeto de lei que prevê a criação do CFJ, Conselho Federal de Jornalismo, e suas respectivas seções estaduais. O Conselho terá poderes, segundo a proposta do governo, para orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão e atividade de jornalismo. É o Conselho do Lula que vai definir quem é jornalista e quem não é. O Lula que vai definir, né, quem pode reportar e quem não pode. Inclusive, olha só, com poderes de punir jornalistas. É Lula que escolhe quem é e quem não é, e Lula que vai decidir quem pune, quer dizer, quem vai ser punido e quem não vai. O texto do projeto foi publicado ontem no Diário Oficial da União. Elaborado pelo Ministério do Trabalho, o texto passou pelo crivo jurídico da Casa Civil. E no ano de 2004... quem era o glorioso ministro da Casa Civil? José Dirceu. E ainda tem de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado antes de ser sancionado pelo Lula. Outra função do CFJ, ainda segundo o texto, será zelar pela fiel observância dos princípios da ética e disciplina da classe. Eu acho bem complicado, né, deixar que o PT determine o que é ética. O que é ética? Né? A moral do PT não é das melhores, né, para querer falar um pouco de ética. Um partido aí que tem no seu histórico o Mensalão e o Petrolão não devia estar falando em ética, né? E também colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos de jornalismo e comunicação social com habilitação em jornalismo. Isso aqui seria o quê? O PT tomar conta das universidades, na verdade das ementas dos cursos e doutrinar os alunos para formar vários jornalistas petistas? É isso daí que o PT também estava planejando? A proposta é polêmica por sugerir algum tipo de controle numa atividade em que a liberdade de expressão é a base. Além disso, insere-se num contexto de dificuldade de relacionamento entre o governo Lula e a imprensa. Imagina, né? Imagina se
fosse o Bolsonaro que tivesse tentado fazer isso daí nos dias de hoje. Era golpista, autoritário, ditador e tudo mais. Aqui tá Lula, o presidente, no maior respeito. Realmente, como a Folha de São Paulo mudou ao longo dos anos. Em diversos episódios, desde o começo do seu mandato, Lula e alguns ministros criticaram a atuação da imprensa. Notícia é aquilo que nós não queremos que seja publicado. O resto é publicidade, disse Lula no ano passado. Aí o Lula falou, notícia é só o que a gente não quer que seja publicado, né? Notícia ruim pra vocês, notícia. Notícias boas é publicidade. Neste ano, olha o que o Lula fez na época. Em 2004, a Folha de São Paulo não consegue chamar o Lula de ditador, autoritário, golpista, nada. Neste ano, um jornalista norte-americano, Larry Hotter, teve seu visto revogado por ter escrito uma reportagem no New York Times na qual abordava supostos abusos alcoólicos de Lula. A decisão do governo foi revista após a repercussão negativa do episódio. Além disso, nas reuniões de cúpula do governo são constantes as desaprovações à conduta de jornalistas e de órgãos da imprensa. Agora, por que Bolsonaro bloqueou, pessoas no seu Twitter privado? Bolsonaro é um autoritário que luta contra a liberdade de expressão. O Lula, na época, revogou, expulsou um jornalista do país, tentou expulsar um jornalista do país. Você consegue ver? Você percebe como a Folha de São Paulo mudou? Como o nível dos jornalistas mudou? Em ofício enviado ao presidente Lula, no qual expõe os motivos para a criação do CFJ, o ministro Ricardo Berzonini, do Trabalho, que era petista, afirma que, atualmente, não há nenhuma instituição com competência legal para normalizar, fiscalizar e punir as condutas inadequadas dos jornalistas. Não tem sim, tem a justiça. Você pode colocar calúnia, difamação, sabe? Tudo aí que fizer já tá na lei. É só entrar com um processinho. E tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Mas Lula quer criar o CFJ para ocupar esse espaço. É um novo tribunal. Em 2004 também tivemos aqui, Guedini diz que jornais têm publicado besteiras sobre conselho. E o Guedini também era ligado ao PT. E eu quero mostrar algumas informações para você também ver, como era o Conjur naquela época. O partido que agora quer criar um Conselho Federal de Jornalismo para controlar todos os jornais é o mesmo que, há pouco mais de 3 anos, listava como grandes problemas nacionais a pedir CPI o caso Eduardo Jorge, a privatização da Telebrás e o confronto Jader Barbalho-ACM. O caso do Eduardo Jorge, como se sabe hoje e já se sabia à época, nunca existiu. Interessante, Você tentar criar uma ação jurídica para repercutir politicamente com base em uma mentira. A gente já viu isso acontecer ao longo dos últimos, 2, 3 anos, durante o governo Bolsonaro. Não, a imprensa disse, eu não sei quem disse, vamos abrir uma CPI, vamos abrir investigação, vamos processar por uma BIM paralela, isso daqui, aquilo, outro. Parece que não é de hoje, que a esquerda tem meio que esse método de atuação. Grita e diz, o Eduardo Jorge não tinha naquela época, nunca teve. Mas o PT, que com base em uma mentira, tentou abrir uma CPI, quer controlar a informação. Foi uma invenção da máquina stalinista de desqualificar pessoas. Conseguiu, na época, olha só, se referir ao PT como máquina stalinista de desqualificar pessoas. Hoje o Lula é um democrata para essas pessoas. No caso da Telebrás, como se nota, o PT jamais se interessou em saber a origem das fitas e reconheceu seu caráter criminoso. Nem mesmo se tratava de vazamentos de investigação do Ministério Público. Era coisa de bandido. E daí? Agora, olha esse final. Já quanto a Jader e a ACM, não custa lembrar, ambos são agora aliados de Lula. Certamente passaram a ter reputações imaculadas. Hoje, mesmo que a prova esteja à vista de todos, não apenas se quer ignorá-la, como se busca punir o jornalista que a relata. O ACM não está mais entre nós, já faleceu, mas o Jader Barbalho está vivo. O filho dele aí é governador, está sendo investigado aí por questões de desvios ligados à pandemia, e o Jader já sinalizou apoio para o Lula em 2022.
São os novos, velhos aliados do petista. MDB, a gente vai falar ao longo do vídeo desse partido. 2004 também, matéria do Estadão, ó. Lula teve boa intenção com o Conselho de Jornalistas, diz Aldo Rebelo. Aldo Rebelo. Que inclusive alguns setores da esquerda já querem pintar como uma alternativa ao Lula, ao Ciro Gomes. O PCO mesmo tá aí, né? O Partido da Causa Operária. Olha o final. O presidente Lula mandou preparar o projeto na melhor das intenções, achando que ele contribuiria para a democratização da informação. Ai, meu Deus, né? Como não confiar no Aldo Rebelo, um comunista? 2007. Agora a gente avança um pouquinho no tempo. Relação com a mídia nunca foi pacífica. Olha só, né? Antes de ser presidente, Lula já fazia críticas diretas ao comportamento da imprensa em relação às suas ações. Agora no governo, o petista segue seu discurso de que os veículos de comunicação são geridos por uma elite conservadora, disposta a utilizar o poder da informação para prejudicar sua imagem. A Rede Globo é conservadora, segundo a palavra do Lula, que é a Folha de São Paulo na época. Hoje, claramente, nós vemos que esses jornais são, no mínimo, né, progressistas. Aquele nome para falar com aquela esquerda diferenciada que não se veste de vermelho, né? Só isso daí. Na sexta, no Paraná, não foi diferente. Lula disse que sofre uma campanha da imprensa contra seu governo baseada em inveja e preconceito. Tem gente que fica o tempo inteiro torcendo para a coisa não dar certo, disse Lula, dando a entender que criticava também a oposição a seu governo. O presidente disse identificar que esse comportamento em determinados setores da imprensa, que pensam que, por falar na televisão e escrever, são donos da verdade. Deputados e senadores petistas, por diversas vezes, já foram à tribuna do Congresso Nacional para atacar a imprensa, chegando inclusive a defender o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que fechou um dos principais canais de televisão do país por não suportar as críticas que lhe faziam no ar. Não tem nada aqui, né, de maluco, autoritário, nada. Não, só criticou, no maior respeito. Mas Lula e o governo passam do discurso quando resolvem entrar em uma guerra com a imprensa. A má vontade do PT com a imprensa não é escondida de ninguém, tanto que no site do partido foi criada uma seção com o nome Pérolas da Imprensa, na qual a legenda publica artigos nos quais os veículos de comunicação são criticados. O editor do Observatório da Imprensa, Alberto Diniz, crê que as maiores críticas de Lula à imprensa começam durante a campanha à reeleição. Ele começou com os ataques preventivos no momento em que já liderava a disputa à presidência, afirma Diniz. Esse é o Lula. 2012, o tempo vai passando, e aqui é interessante porque isso daqui não é uma matéria de jornal, isso aqui na verdade é um artigo da Fundação Perseu Abramo. Aqui embaixo está pequeno, mas creio que dê para ler. Está escrito Partido dos Trabalhadores. A Fundação Perseu Abramo é a fundação dos intelectuais do PT. Se você quer saber o que o PT anda planejando, primeiro sai na Perseu Abramo. Eles pensam em todas as estratégias. É o Aloysio Mercadante que está à frente dessa fundação. E diz o seguinte: política de comunicações. Um balanço dos governos Lula de 2003 a 2010. E eu separei aqui 3 parágrafos. Hoje, um número razoável de razões que explicam por que o Brasil, ao contrário, inclusive, do que vem ocorrendo em países nossos vizinhos na América Latina, existem históricas e poderosas resistências ao avanço nas comunicações. Lembro 2. O que estava acontecendo na América Latina naquele momento, em 2012, né? Naquele momento, talvez você não lembre, a gente estava vendo uma crescente da esquerda, né? Os Kirchner na Argentina, Pepe Mujica no Uruguai, Evo Morales, a gente vendo lá El Salvador, né? Vendo na ditadura. Tudo lindo e maravilhoso. A questão também na Nicarágua. É isso que o Lula queria ir para o Brasil. O Hugo Chávez já estava lá, né? A passada de bastão para o Maduro. E são esses os avanços que não conseguiram ser implementados no Brasil. Fechar veículos de imprensa. Uma questão recorrente no debate sobre as políticas públicas de comunicação no Brasil é a exclusão histórica de setores populares da sociedade civil como ator significativo na sua formulação. Peraí.
A gente está num momento que nunca houve tanto espaço para pessoas. Na verdade, uns anos atrás tivemos até mais no início da internet. Algumas coisas vêm acontecendo no Brasil, né, que acabam por impedir que certos grupos políticos possam falar. Mas, assim, né, o Lula tá falando que agora ele quer regulamentar a internet. Então ele quer fazer exatamente o contrário, né? O que ele pensa é o seguinte: o povo é quem é de esquerda, lulista, e o apoia. Esse sim tem direito a falar no Facebook o que quiser, no Instagram o que quiser, no Twitter o que quiser. A oposição não. A oposição são pessoas que atacam a democracia. E uma das narrativas mais presentes na imprensa nos últimos dias é o quê? Atos antidemocráticos. Os bolsonaristas são líderes, né? Em manifestações antidemocráticas. Querem destruir tudo. Querem fechar o Congresso, querem fechar o STF. Aquela velha narrativa de sempre. Salvo raras exceções e mesmo assim contraditórias e polêmicas, o principal interessado na existência de uma comunicação democrática tem sido um não-ator, sistematicamente excluído por aqueles que de fato exercem o poder. Vale dizer, os grupos privados de mídia e o Estado. Quer dizer que então, a mídia e o Estado não querem que as pessoas falem. Pô, isso aqui até eu concordo, né? A gente parar para analisar como a imprensa trata qualquer pessoa que apoia o governo. Nunca é jornalista, o cara tem registro, né, de jornalista e tudo mais, não. É blogueiro. Isso aqui não é jornalista, não, é blogueiro. Se apoia Bolsonaro, é blogueiro. Se apoia Bolsonaro, é produtor de fake news. Realmente não tem vez, né? Só as pessoas de esquerda. E fala o seguinte, algumas coisas que o PT tentou fazer. O primeiro deles foi o marco regulatório. Reúnem-se aqui 37 artigos que discutem, em primeiro lugar, o estado geral da desregulação do setor, com ênfase na não regulamentação dos artigos do capítulo sobre comunicação social da Constituição de 88. Em seguida, trata-se da ausência da regulação da propriedade cruzada dos meios, fonte principal do estado de concentração, que caracteriza as atividades de mídia no nosso país. E agora olha só. Em seguida, discutem-se evidências da permanência da prática do coronelismo eletrônico, incluindo-se aí o que nomeamos de coronelismo eletrônico evangélico. E dá para ver duas coisas interessantes, né? Coronelismo eletrônico evangélico. Claramente, a crescente, né, dos grupos evangélicos na parte de informação está incomodando o Lula. O PT desde 2012. Se a gente olhar para o Brasil hoje, em 2021, quase 10 anos depois, a gente consegue perceber que realmente o PT tinha motivo para se preocupar, porque massivamente os evangélicos apoiam o governo e o presidente Jair Bolsonaro. Então realmente o PT estava certo, intelectuais. 9 anos à frente, cara. Os evangélicos não estarão conosco. Por quê? Porque a gente apoia, né, inúmeras barbaridades, né? A gente atenta contra a própria vida humana. Defende o meu corpo, minhas regras. E a segunda coisa interessante é o seguinte. Quem é inscrito recorrente do canal, eu não trouxe a matéria aqui, mas eu te recomendo a colocar no Google o seguinte. Carmen Lúcia, coronelismo digital. É muito similar, né? Coronelismo eletrônico. Mas a ministra do STF também veio com essa história recentemente para tentar classificar o que é que os bolsonaristas estão fazendo nas redes sociais. Muito interessante. E ainda temos isso daqui. O tempo foi passando, tivemos o governo Dilma e vejam, Dilma resiste à pressão do PT e evita regular a mídia. Talvez a única coisa boa que a Dilma fez em seu governo. Mesmo pressionada por setores do PT e pelo ex-ministro da Comunicação Social do governo, Lula Franklin Martins, é o cara que o Lula fala, a presidente Dilma Rousseff pretende manter na gaveta a proposta que cria mecanismos para o controle dos meios de comunicação, informam auxiliares do governo. Segundo eles, Dilma não está sensibilizada com o esforço feito pelo presidente do PT, Rui Falcão, e por uma ala do partido comandada pelo ex-ministro José Dirceu, que insiste na regulação da mídia. O Dirceu sempre aparece. Sempre o Dirceu. Ele estava lá quando o CSF foi criado, ele era o ministro da Casa Civil, e o Dirceu continuou com seus tentáculos anos depois. Essa matéria tem 9 anos, então a gente está em 2021, a matéria também de 2012. Na quarta-feira, durante a reunião com os deputados do PT, em Brasília, Falcão atacou a mídia e acusou setores do Ministério Público Federal de atuação política, dizendo que eles fazem a real oposição ao governo. O PT promete insistir no tema da regulação ao longo do ano. As palavras do presidente do PT
foram ditas um dia depois que a Procuradoria-Geral da República confirmar que encaminhará à primeira instância as acusações do publicitário Marcos Valério contra o ex-presidente Lula. No depoimento ao PGR, Roberto Gurgel, Valério chegou a dizer que o esquema do mensalão pagou despesas pessoais de Lula. Tá bem claro qual é o objetivo do Lula. Toda vez que tiver um escândalo, o PT o quê? PT é conhecido pelo quê? Pelos escândalos de corrupção. É por isso que o PT é conhecido. Roubo. O que é que eles querem? Impedir que a mídia noticie. Porque no futuro, né, caso for roubar de novo, ninguém vai falar, tu vai ficar caladinho. E aí a população não vai saber que ele está sendo assaltada. Prioridade do PT. No final do ano, logo depois de ter sido condenado pelo STF por corrupção e formação de quadrilha no processo do mensalão, José Dirceu disse que neste ano o PT tem 3 prioridades: regular os meios de comunicação, fazer reforma política. Mudar, né? Vejam só. Imagine se fosse Bolsonaro falando isso daí, né? Vixe, Bolsonaro está tentando contra o Estado Democrático de Direito, ele quer fazer uma reforma na política. Mas como é o Dirceu, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E, gente, não só o Lula, não só o Dirceu, não só o Rui Falcão, não só o Franklin, né? A Dilma não sentia firmeza para colocar à frente, mas também recentemente, agora em agosto, no dia 3 de agosto, também na Veja, tivemos aí uma entrevista do Genuíno, não vou ler toda, mas ele fala o seguinte, ó, olha só a manchete. Genuíno defende nova Constituição e instituições sobre o controle popular. Me parece uma reforma política muito estranha, né, para ser defendida. E ele falava várias coisas. Ó. Como diz a política, se não mudamos as estruturas do Estado, essas estruturas acabam promovendo o golpe. Parece que o Genuíno está realmente assim, ó, fechadíssimo com as ideias do José Dirceu. Fala outras coisas e eu quero mostrar aqui o que ele também fala sobre a mídia aqui, ó. A questão da funcionalidade da institucionalidade com a participação popular. Nós ficamos muito presos à institucionalidade da própria regra do sistema partidário. Ele está achando ruim que a gente fica preso à regra. Temos que jogar fora das regras. E não fizemos mudança nele. Ficamos prisioneiros do monopólio midiático familiar. O monopólio da mídia. Ai, que falar disso, né? E no final ele diz, ó, era necessário ter construído mudanças de sentido popular, criar um convencimento da população, fazer uma disputa por fora dessa ordem. O que é que ele quer fazer isso aqui, né? É realmente controlar a informação, né? Para conseguir convencer o povo. Conseguir convencer porque o povo não vai receber as informações estranhas, né, dos petistas, só vai receber informação positiva e vai silenciar a mídia. E aqui não vai... Até pra grande mídia vai dar ruim, né? Não quer dizer, não. A grande mídia, a gente conhecendo hoje como são jornalistas, eles vão aceitar, porque, né? O cacauzinho vem bonito. E aí, gente, como eu falei pra vocês, eu também quero comentar sobre essa terceira via que tanto se fala hoje em dia. Eu coloquei no YouTube mais cedo, Lula, regulamentação da mídia, e você vê que várias outras vezes você também vê o Molusco falando sobre regulamentação, ó. 3 anos atrás, 4 anos atrás, e um desses vídeos, vejam só, é do MBL, com Kim Kataguiri, o deputado federal que está unido com o PT, com o PSOL, unido para defender a democracia. Assim como o Lula disse que vai defender a democracia, o Kim Kataguiri está defendendo a democracia ao lado do PT, da Gleisi, do PSOL com Marcelo Freixo. E vejam só como, né, os garotos do MBL realmente não decepcionam, né? Quero mostrar o que eles iniciam um vídeo mostrando um discurso do Lula. Pô, nem esqueci de baixar o vídeo, mas baixa rápido aqui no celular. Vou dar play, vocês podem ouvir o que o Molusco falou em 2017. Vejam só. A mesma imprensa que dizia que o PT acabou, diziam todo dia: amanhã o Lula vai ser preso. Amanhã prenderam o tal empresário, ele vai delatar o Lula. Amanhã o Lula vai ser preso. Faz 2 anos que eu estou ouvindo isso. 2 anos que eu estou escutando.
E se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los por mentira que estou falando nesse país. Prender jornalista. Porque não foram poucos os almoços que eu fiz com os marinhos. Não foram poucas as conversas que eu tive. Que Dilma teve. Não foram poucas as conversas. E eles nunca nos respeitaram. Eles nunca falaram sequer parte daquilo que a gente merecia que eles falassem. Então eu não tenho mais por que acreditar nisso. Não tenho. E eu quero que eles tenham um candidato que tenha um plim-plim no peito. Que é pra gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. A gente vai regulamentar. Ele tá prometendo. Não é de hoje. Mas não, tem gente que acha que é piada. É piada. E você vê, né? Se deixar, eu vou prender algumas pessoas. E você vê como o Lula já tá meio chateadinho, né? Isso há 4 anos atrás. 4 anos atrás. O Lula não tinha sido nem preso ainda, né? Ele nem tinha sido preso e a gente vai falar de algumas coisas aí, porque eu tenho um pessoal que não entende. Mas vejam só. No dia de ontem também, tivemos essa matéria da Gleisi Hoffmann, onde ela diz: se tem alguém que tem moral para discutir sobre corrupção, somos nós do PT. Parece piada, e é uma piada, né? Pelo amor de Deus. A Gleisi quer ensinar o que é corrupção, ela tem moral para isso. Gleisi está aproveitando o Tudo Lula pelo Nordeste para divulgar um livreto produzido pelo PT sobre os processos contra o ex-presidente. Tradução, né? Eles fizeram um panfleto que tem toda a narrativa que tem que ser trabalhada pelos militantes para impor a narrativa petista de que Lula é um perseguido político. E lá no fim diz, ó, esse é o debate que vão querer fazer conosco. E se tem alguém que tem moral para discutir sobre corrupção, somos nós do Partido dos Trabalhadores, porque enfrentamos esse tema de todas as formas. Enfrentar, né? E ontem também tivemos essa matéria aqui, que a gente vai começar agora a falar da terceira via. O resultado do encontro entre Lula e Renan Filho durante a viagem do petista ao Nordeste. Renanzinho, né? De passagem pelo Rio Grande do Norte, na quarta-feira, em meio a uma caravana pelo Nordeste, Lula encontrou Renan Filho. Lula e Renan Filho, né, falaram sobre a situação alagoana e a relevância nordestina para a economia, conforme registrado nas redes sociais. Fora delas, nos bastidores, o encontro foi um sinal da aproximação entre o petista e os calheiros. Na avaliação dos envolvidos, de acordo com interlocutores, é que o MDB no Alagoas tende a apoiar o Lula. Lula e Renan Calheiros são aliados históricos. E o Renan Calheiros é o senador, né, que é o relator da CPI. E aí de você que fale que é a CPI do Lula, mesmo vendo, né, o Lula agora em agosto, bem recente, falando: hoje a CPI retoma os trabalhos. Eles têm agido com muita seriedade e precisam do apoio da sociedade. Quem vai lá para defender o governo nem sabe mais como defender. Não tem argumento contra os fatos. Infelizmente, eu esqueci de colocar aqui uma matéria que saiu no Estadão, da Vera Rosa, onde ela diz que foi o Lula que solicitou ao PT que trabalhe para ajudar o Renan Calheiros a unir a CPI da pandemia com os materiais já obtidos com a questão da CPMI das fake news para ressurgir com esse assunto, né? O assunto que só persegue os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E aí, pra você, que às vezes você é um cara que diz que não vota nem em Lula, nem em Bolsonaro, que você é um cara, sabe, que você pensa diferente, você pensa pra frente, você inclusive vê lá a CPI, né, que tá salvando o Brasil, mostrando os problemas do governo Bolsonaro. Bom, quero saber de você o que você acha disso daqui, né? Essa matéria do Globo. As conversas secretas entre Lula e o G7 da CPI. E já dizia que Lula e o relator da CPI, o Renan Calheiros, chegaram a desmarcar um encontro que teria em Brasília no início do mês passado para evitar especulações. Mas não é só com Renan que as conversas secretas acontecem. Em público, sem encontros, mas nos bastidores, ó, só no Zap Zap. Lula tem falado com outros protagonistas do chamado G7, grupo majoritário de senadores na CPI que integram partidos de centro. A terceira via. E obviamente que o Lula fala com o Omar Aziz, né? Você vê,
presidente da CPI, teve encontro com Lula e Dória na mesma semana. É o Omar Aziz. O Omar Aziz. O Omar Aziz teve uma semana movimentada. Em um intervalo de poucos dias, se reuniu com 2 dos principais opositores de Jair Bolsonaro, o Lula e o Dória. Na última terça, ele conversou com um petista por telefone. Segundo o site Metrópolis, esta é a segunda vez que os dois se falam desde o início da CPI. Eu não sei o que o Lula quer falar com o Omar, né? Na verdade, eu sei. Todo mundo sabe. Mas eles são a terceira via. Um assunto que também se discutiu bastante, né? A questão das urnas e tudo mais. Você vê, né? O Lula é a favor que não tenhamos uma impressora ao lado da urna que vai imprimir um pedaço de papel que você não pode levar para casa, você não toca no papel, você apenas vê. Se tiver igualzinho com o que você votou na urna, esse papel vai cair numa urna inviolável que ninguém pode botar a mão e depois vai contar os votos em papel e comparar com o voto eletrônico. O Lula não quer isso. Não quer. Tanto não quer que ele diz que não sei se serei eleito presidente sem um voto eletrônico. Eu realmente não sei, né, Lula? Realmente a gente não sabe. E o Lula te diz que o povo vai ter que escolher entre a democracia e o fascismo. E pelo que me consta, eu acho que fechar grupos de mídia, prender jornalistas, censurar pessoas, são coisas realmente ligadas ao fascismo. Então você tem a opção de ser um democrata ou votar no Lula. Lembrando aqui também, bem recente, 13 de agosto, vocês viram aí o que está acontecendo em Cuba, o que aconteceu. Agora ninguém mais fala nada. Por quê? Porque o governo de Cuba já lidou, né, com a situação, já silenciou todo mundo, já derrubou a internet no país. Você vê que o Instituto Lula tá lá, né? Neste 13 de agosto, Fidel Castro completaria 95 anos. Um bom dia para lembrarmos esta fotografia de Luiz Prado, tirada em 89. Lula e Fidel Castro. Um ano depois, juntos, eles criariam o Foro de São Paulo. E aí, você aí continua na ideia da terceira via? Terceira via? Não, sou um social-democrata. Bom, matérias aqui bem recentes, né? Que vocês podem ver 2 grandes caciques do PSDB. São 2 lulistas. FHC diz apoiar Dória, mas vai de Lula se PT for o segundo turno. Encontro entre Tasso e Lula gera incômodo em parte do PSDB. Não é parte, mas grande parte está fechada com Lula. Recente também, você vê, ó, Matheus Leitão. FHC é contra o impeachment de Bolsonaro e vota em Lula. Vota em Lula. Só matérias da grande imprensa. Gazeta do Povo. Lula elogia a conduta de Dória e governador de São Paulo compartilha. Você que acha que Lula e Dória são diferentes? Falou Lula, nossa obsessão agora tem que vencer a pandemia. Chegamos ao ponto do Dória ter que mandar a PM invadir fábrica para pegar máscara. A gente tem que reconhecer que quem está fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores. Lula defende confisco de bens. Se você tem uma fábrica e você produz, não é seu. O produto é do Estado. Pode utilizar a força policial para tomar o que é seu. Porque você é um opressor, um burguês safado. E o Dória adorou, ele adora ser reconhecido como um ditador e diz, temos muitas diferenças, mas agora não é hora de expor discordâncias. O vírus não escolhe ideologia nem partidos. O momento é de foco, serenidade e trabalho para ajudar a salvar o Brasil e os brasileiros. Lembrando que em 2020, ambos participaram de alguns eventos juntos, como por exemplo, o 1º de maio. Dória é Lula, Lula é Dória. E você vê, os novos, velhos aliados do Lula estão discutindo, né, um novo rumo para o Brasil. Você se sente representado pelo Temer, pelo FHC, pelo Sarney, conversando juntos sobre como colocar o país nos trilhos? 2 grandes figuras do MDB e uma do PSDB. E falando do MDB, o Lula estava de passeio pelo Nordeste e estava se encontrando aí com Eunício Oliveira, outro grande cacique do MDB, partido de Renan Calheiros, que o Renan vai apoiar o Lula, o Eunício também. Você vê que aqui foi recente, aqui foi do dia 23 de agosto, mas desde maio, já estava lá que Lula já articula candidatura de Eunício no Ceará. É o MDB que é a terceira via? É? Do Baleia Rossi, o candidato à presidência da Câmara, que tinha o apoio e votos do PT, do PSOL, do PCdoB, do Cidadania, da Rede? É porque o Arthur Lira
Arthur Lira. E você quer o Baleia Rossi, que é apoiado pelo PT, né, amigão? Bacana. Terceira via, sensacional. Ainda sobre o MDB, vejam só. O Lula no Nordeste passou pelo Maranhão e jantou com o clã Sarney e o Edson Lobão. Ai, que lindo e maravilhoso. É a terceira via. Tá, mas temos outras opções. Temos aí grandes figuras como o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, tá indo agora pro PSD, mas tá por hora trabalhando para o Dória no PSDB. E você vê, mirando 2022, Lula encontra Maia e outros parlamentares de centro para articular alianças. E o Maia, a tua representação máxima de um democrata da terceira via, fala o seguinte: Lula é o principal nome para liderar a luta democrática, afirma Rodrigo Maia. É o Maia que vai construir a tua terceira via? É? É mesmo? O Maia que falou que está disposto a ajudar Lula em 2022? Matéria do Globo, viu? No blog, o que Lula, Rodrigo Maia e Eduardo Paes conversaram a portas fechadas no Rio de Janeiro. Perceba que não tem nenhuma matéria de nenhum blog bolsonarista aqui, de direita, extrema direita, só matéria da grande imprensa. Mas tem muita gente que só se informa, pelo MBL. Outra coisa interessante, o Lula, quando ele se encontrou com o Maia, ele também se encontrou com o Kassab, que é aí o presidente do PSD, para onde o Rodrigo Maia tá indo. O Eduardo Paes já foi, teve lá uma pessoa da família Maia, que é uma menina, esqueci o nome dela agora, que também já filiou no PSD, o César Maia tá indo, toda a cúpula, ali da terceira via carioca, está indo para o PSD do Kassab. E estavam lá já conversando sobre articulações estaduais. Você vê que desde maio, Kassab testa Meirelles como vice de Lula. E vários já devem estar sabendo que o Pacheco, outro grande expoente da terceira via, já está, de malas prontas para se filiar ao PSD do Kassab, para ser candidato aí, a presidente da República em 2022. E vejam só, largou a corrida pelo lugar de vice na chapa de Lula em 2022. E já falava, a corrida para ser vice de Lula já começou. O PSD do Kassab quer disputar a eleição com candidato próprio, mas se não der, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é o nome do coração de Kassab. Se trocar o DEM pelo PSD, mas não decolar, a vice de Lula lhe cairia bem. O Pacheco e o Kassab, eles não querem ganhar. Eles sabem que não vai decolar. Eles só estão colocando o carro na rua para se capitalizar e tentar vender o passe mais caro e mostrar, olha só, eu tenho 3%, 4%, blá blá blá, me dá vice. O Pacheco aí, o teu herói, tá aí, tá fechado com Lula. E o MDB tá lá, ainda não deu sinais convincentes sobre o que fará em 2022. Uma parte dele apoiará o Lula, não precisa nem continuar. E o Pacheco se encontrou, inclusive, recentemente, com o Nizam Guanais. Quem é o Nizam, Bom, a gente já comentou muito aqui nos vídeos. O Nizam é ex-chefe do José Dirceu, um grande marqueteiro brasileiro, ex-chefe do José Dirceu, ex-marqueteiro do PT, ex-marqueteiro do PSDB, foi acusado pelo Marcos Valério de receber um cacauzinho aí na época do mensalão, ele nega prontamente, também amigo do João de Deus, e eu te pergunto o que o Pacheco quer conversando com esse cara? No fim de semana, Kassab promoveu um café entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o publicitário Nizam Guanais. Precisa continuar? Mas tá, Tem gente que diz que não, que você quer que Bolsonaro quer o Lula lá, isso aqui, a terceira via, blá blá blá, ele tem medo de disputar com a terceira via. Pois, o PT diz o seguinte, Haddad afirma que o melhor cenário para as eleições seria Bolsonaro fora do segundo turno, porque para o PT, todos os outros partidos são seus aliados, são seus amigos. Você vê aqui o Partido Novo, João Amoedo, concordo com Lula sobre o tratamento da pandemia. Amoedo vê PT no segundo turno das eleições. Amoedo afirma que Lula tem mais chances que Bolsonaro. E aqui eu quero mostrar alguns vídeos para vocês, bem rapidamente, só pulando, porque dá para ver a quantidade de como o Lula tem apoio. É algo assim assustador. Meu amigo, olha só, isso aqui foi em Salvador. São os eleitores de Lula na Bahia. Olha quanta gente. É a verdadeira pesquisa. Vou dizer de novo, estamos em Salvador, na Bahia. Dá até um zoom aqui, a quantidade de militantes para ver um ex-presidente. Aqui, bota nisso, uma quantidade mínima que não deve. Vai, pula aí um pouquinho. Olha aí.
Tem gente demais, viu? Meu Deus, tô assustado. Aqui também, ó. Olha só. Como está lotado. Lotado. Todo mundo de vermelhinho com o botão do MST. Adianta falar? Não. Tem pessoas que ainda acham que Lula é opção. Mas ainda sobra algumas pessoas, né? Você é um eleitor do Novo. Você é um eleitor do Moro. Moro. É Moro o salvador da República Brasileira. Moro é a terceira via, né? Moro não é amigo do Lula, não, né? Moro, eu gosto do Lula. Tem certeza? O pessoal aqui do Novo vem falar. Se não xingar a imprensa, o Lula volta. Acho que Bolsonaro nunca falou isso, né? Mas ele tá querendo falar que é falar de Bolsonaro. E diz que quem ressuscitou a esquerda e o Lula foi Bolsonaro. Bom, eu achava que quem tinha ressuscitado o Lula foi o Fachin, né? Que derrubou lá os processos. E eu quero te relembrar aqui, acho, eu tô falando aqui algumas coisas e não tô te mostrando a imagem. Foi mal. Aqui é a primeira imagem aqui do Pedro Duarte, do Novo. E eu quero te relembrar algumas coisinhas sobre o Fachin, pra gente também falar um pouco do Moro. A começar por aqui, ó. Dallagnol vibrou por encontro com o ministro. Ahá, uhu, o Fachin é nosso. Quando o Fachin tornou Lula elegível, tomou aquela decisão, né, que basicamente caiu por terra as condenações do Lula, porque falou que o Moro não podia ter julgado, o que foi que o Deltan Dallagnol fez na época? Ele veio a público para defender o Molusco. Embora, então vencido, o ministro Fachin entendeu que o tribunal precisava ser coerente e apartidário, aplicando o mesmo entendimento ao ex-presidente. Partindo do pressuposto que endosso o que o ministro Fachin sempre teve uma atuação correta e firme, inclusive na Operação Lava Jato, concluímos que ele, apesar de entender de forma diferente, aplicou o entendimento estabelecido pela maioria da segunda turma do STF. É porque o Fachin ele não pode, ele segue a regra. Infelizmente, você tem que entender que tem o entendimento da turma. A culpa não é do Fachin. A culpa é do entendimento da segunda turma. Não ataquem o Fachin. Não ataquem. O próprio Sérgio Moro, na época, veio. Repudiu ofensas e ataques pessoais ao ministro Edson Fachin do STF, magistrado técnico e com atuação destacada na Operação Lava Jato. É o Moro, é? É a terceira via? É, amigão? É? Que defendeu o Fachin quando o Lula ficou elegível? É mesmo. A Transparência Internacional, a ONG dos lavajatistas. Falando que não podemos deixar, né, que a soltura do Lula se converta em um elemento adicional de radicalização no país. Instamos as lideranças políticas e a todos que lutam pela causa anticorrupção que rechassem qualquer ataque às instituições democráticas, discurso de ódio e exacerbação de cisões sociais. Tradução, né? A gente é contra você criticar a decisão que tornou o Lula elegível. Volta no Moro, é a terceira via. Naquela semana, o teu grande campeão, o Super Moro, corajoso, ele escreveu sobre a soltura do Lula? Não. O artigo do Moro daquela semana foi um breve texto para falar lá sobre a pandemia. O Lula e o Moro são algozes, são inimigos, tá bom. São tão inimigos que, agora em agosto, o Lula mandou um claro recado para os lavajatistas falando: Lula mostra que não terá revanchismo ao falar que respeitaria a lista tríplice, que é o que os lavajatistas defendem. E quem ainda está à frente aí para fazer as pazes é o Grupo Prerrogativas, que é um grupo que é coordenado pelo ex-coordenador do setorial jurídico do PT de São Paulo. Não temos mais, nenhum sentimento ruim, mas nenhum sentimento ruim pelo Sérgio Moro. Somos amigos. Quando o Lula se encontrou com o Tasso, que fez um acordão aí com o Maynard, que eu acho que todo mundo deve concordar, né? O antagonista é a assessoria de comunicação oficial do Sérgio Moro. Acho que ninguém discorda. Então, depois de encontrar aí o Tasso e conversar, olha o antagonista, olha, Lula, o centrista. Já é um centrista. Lula, o centrista. Centrista. Lula é de centro. Lula é de centro. Lula é de centro. E o teu MBL aí, né? Junto com a Gleice. MBL. Lutando pela democracia também. Olha só. Olha aquele cara. O dinheirinho da cueca. O dinheirinho da cueca. Que o crime prescreveu depois de 16 anos. Olha só, tá pertinho no Kataguiri. Olhando pra ele, ó. Eu vou te ensinar, japonês. Como é que coloca aí, ó. Pacoteira na cueca. Ai. Inclusive a MBL, né, que tava aqui agora, essa semana, convidando a Isapena, né, Isapenha do PSOL, para no podcast deles. E eu quero mostrar para vocês aqui um relato,
O vídeo talvez passe um pouco de 1 hora, mas eu quero mostrar isso daqui. Esse aqui é um senhor chamado Pequi, que tá sempre lá no Twitter, e ele falou uma coisa que eu quero falar pra vocês, que lá... Gente, pode parecer que faz sentido, mas faz ainda muito mais sentido. Pensa o seguinte, você, se tiver 20 anos, 25 anos, talvez você não saiba a dor que é, sei lá, perder um filho. Eu mesmo não sei, eu não tenho um filho e graças a Deus não tem nem como perder, né? Eu não quero saber a dor de um pai de perder um filho. Acho que todo mundo aí deve lembrar que o Lula ficou preso. Já no outono de sua vida, né? Vendo aí realmente cada vez mais a morte se aproximar. Durante a prisão, ele viu o neto morrer e ele não pôde ir pro funeral. Teve o irmão dele também. Tem a questão toda que envolveu aí as investigações lá e tudo mais. A mulher dele também. Você acha que o Lula realmente é um homem que não tem nenhum rancor no coração? Ele não tem nenhum sentimento de vingança? Quando ele fala aí que vai prender o pessoal até... Você acha que o Maynard aí, do antagonista, que fica cantando de galo, gritando de forma histérica lá de Veneza, querendo ver o caos acontecer no Brasil, porque assim ele vende mais, ganha mais dinheiro. Você acha que o Maynard seria poupado? Esse pessoal todo seria poupado? Você acha mesmo que o Lula não quer se vingar de ninguém? Imagina a dor de um avô que não pôde ir no funeral do próprio neto. As pessoas estão brincando aí, né? O que é que o Lula realmente representa. E ontem você vê a imprensa brasileira começando a chorar. Censura prévia. RBS TV é proibida de colocar no ar reportagens sobre delação premiada. É isso aqui que o Lula quer fazer. É isso que o Lula vai fazer. Revista Piauí. A Piauí foi censurada. Marcos Melli acusado de assédio, blá blá blá. É isso que o Lula vai fazer. Isso é a volta do Lula. É isso daí. Mas não, volta lá na terceira via. E vai passar de 1 hora que eu tenho que mostrar aqui pra vocês, principalmente se você, né, frequenta a igreja. Quero mostrar 2 vídeos pra gente terminar. Um do Lula e o outro de alguns evangélicos. E vejam só o seguinte. Olha, com todo o respeito que eu tenho pelas instituições brasileiras, eu estou conversando com quem é pastor, com quem é padre. Eu vou conversar com todo mundo enquanto povo brasileiro, enquanto eleitores. Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar com o chefe supremo para dizer qual é o papel deles. Eleições, aí eu vou conversar com o chefe supremo para dizer qual é o papel deles. Lula ainda vai te falar como que tua igreja tem que funcionar. Ele que vai falar como é que os padres, os bispos, os pastores devem trabalhar. Aqui o vídeo o pessoal repete devagar. Nem hoje, nem de ontem, nem antes de ontem. O que eles não podem é dar sustentação a um genocida que já é responsável por 400 mil mortes nesse país. Lembra que a Fundação Perseu Abramo fala, né, do coronelismo eletrônico evangélico. Não podem dar sustentação para esse governo. Não podem. E a gente termina o vídeo de hoje com a convocação aqui do Malafaia junto com outros pastores. Vocês podem ver aqui, ó. Rio de Janeiro, 7 de setembro, Praia de Copacabana, Posto 5, 9 da manhã. Vamos exercer nossa cidadania em favor do Brasil e da liberdade de expressão. Vamos todos lá. Fala, minha gente, nesse 7 de setembro eu te espero às 9 horas da manhã no Posto 5 de Copacabana. Uma manifestação pacífica pela liberdade de expressão e pela nossa pátria. Até lá! Olá, quero convidar você para dia 7 de setembro, a partir das 9 horas, no Posto 5, em Copacabana. Nós fazemos uma grande manifestação pacífica em favor da liberdade de expressão e do nosso Brasil. Até lá! Queridos, está confirmado 7 de setembro, Posto 5, Copacabana, em favor do Brasil. Povo querido do Rio de Janeiro, Pastor Felipe Valadão passando para confirmar a presença, 7 de setembro, 9 da manhã, na Praia de Copacabana, Posto 5, nós vamos clamar e marchar pelo Brasil. A gente se vê lá. Nunca foi tão fácil, né? Nunca foi tão fácil de escolher. Nunca foi tão fácil. De um lado, você tem aí o Lula defendendo censura da mídia, da internet, querer controlar inclusive até as igrejas. Você vê toda a terceira via aliada com Lula. O Rodrigo Maia quer articular pro Lula. Acha que é o líder dessa frente democrática. Você vê o Kassab sonhando pela vice-presidência. O MDB, meu Deus, parceiro histórico, né? Dilma e Temer. Não precisa nem falar também no governo Lula. Tá aí, gente. Cai quem quer. Cai quem quer. Cai
quem quer. Então aí vídeos, coisas. Os vídeos vou mandar lá também lá no canal do Telegram. Os vídeos aí com as falas do Lula, vou baixar, vou mandar pra vocês lá os vídeos que eu mostrei, os áudios que eu passei aqui, né? Vou mandar em formato de vídeo que vocês podem assistir. E por hoje é isso. Peço novamente, curte, dá aquela compartilhada, né? E do outro lado, a gente tava falando, a gente tá vendo pessoas tementes a Deus, que defendem Deus, estão convocando para manifestações a favor da liberdade de expressão, enquanto o outro lado já afirmou claramente que vai te censurar. Por hoje é isso, fico por aqui, se inscreve nas minhas redes, principalmente lá no meu Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Telegram, se torne membro do canal e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!